Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique, superintendente-geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência-Geral da Escola Bíblica Dominical. O programa EBD em Síntese vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertadora, FM 96.3, TV AD e o canal da nossa igreja no YouTube, AD Mossoró Oficial. Nós estamos estudando nas lições bíblicas da Escola Dominical deste primeiro trimestre de 2025, lições na área de apologética, com o tema geral Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Meus irmãos, temos estudado várias lições e hoje nós vamos estudar a lição de número 9, que fala sobre o Espírito Santo. Nós estudamos várias lições anteriores e aprendemos que o único Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ou seja, é uma trindade, um só Deus composto de três pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo. Essas três pessoas possuem os mesmos atributos exclusivos e incomunicáveis de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Temos estudado também que Jesus, ele é tanto homem como Deus, plenamente homem, plenamente Deus, e todos os atributos divinos que nós observamos no Pai também existem no Filho. E hoje o foco da nossa lição é sobre a pessoa do Espírito Santo, porque a doutrina da Trindade, revelada na Bíblia, evidencia que tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo, essas três pessoas divinas, elas compartilham dos mesmos atributos. Todos três são onipotentes, oniscientes, onipresentes, eternos, autoexistentes, soberanos. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são as três pessoas divinas que compõem a Trindade. E hoje, na nossa lição, o nosso foco é estudar a respeito do Espírito Santo. Lição de número 9, que será estudada presencialmente nas nossas classes de Escola Bíblica Dominical no dia 2 de março de 2025. O título da lição 9 é o seguinte: quem é o Espírito Santo? O texto áureo da nossa lição se encontra em 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17, que diz assim: Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E a verdade prática declara o seguinte: é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo, à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em João capítulo 14, versículos 16, 17 e o 26, e também em João capítulo 16, versículos 7 a 14. Nossa lição de hoje tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é mostrar o Espírito Santo como o Consolador. O segundo objetivo, correlacionar a deidade, os atributos e a obra do Espírito Santo. E, por fim, identificar as heresias antigas e as formas como elas se apresentam na atualidade. Muito bem, meus irmãos, a identidade do Espírito Santo é revelada nas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada, desde o livro de Gênesis até o Apocalipse. É fato que a igreja, desde os dias apostólicos,
reconhecia como Deus igual ao Pai e ao Filho. A doutrina da Trindade não foi uma doutrina inventada pela igreja, mas ela está revelada nas Escrituras Sagradas. Essa deidade absoluta do Espírito Santo, sendo Deus, assim como o Pai é Deus e o Filho é Deus, é revelada de maneira direta nos seus atributos divinos e nas suas obras e funções pertencentes a Deus. Nós vamos estudar na lição de hoje que os atributos exclusivos e incomunicáveis de Deus estão presentes na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, infelizmente, desde a antiguidade e até mesmo nos dias de hoje, alguns grupos heréticos têm propagado heresias a respeito da pessoa e da obra do Espírito Santo. Mas a fonte confiável e verdadeira para nos revelar sobre quem é o Espírito Santo, o que ele faz, qual a sua natureza, quais as suas obras, é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Então, a palavra-chave da nossa lição de hoje é Espírito Santo, porque o título da lição é Quem é o Espírito Santo? No Evangelho de João, nós temos 3 capítulos essencialmente pneumatológicos, que são os capítulos 14, 15 e 16. Os capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João, o evangelista João fala muitas coisas a respeito do Espírito Santo, revela muitas coisas a respeito desta pessoa da Trindade e chama o Espírito Santo de o Consolador. Em João, capítulo 14, versículo 16, ele diz assim, registrando o que Jesus falou: "E eu rogarei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre." Então, Jesus, aqui em João 14,16, está prometendo, dizendo que quando ele voltar para o céu, ele vai rogar ao Pai e o Pai vai dar, outro Consolador para que fique com a igreja para sempre. Então, meus irmãos, essa palavra que Jesus disse aos seus discípulos que estavam voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja pelo seu Espírito Santo, ou seja, seu Paracleto, alguém como ele, que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. O Espírito Santo é o único e verdadeiro e suficiente vicário de Cristo aqui na terra. O único substituto de Jesus aqui na terra é o Espírito Santo. Jesus é Deus e para substituir Deus tinha que ser Deus. Para substituir uma das pessoas divinas da Trindade, teria que ser uma outra pessoa divina da Trindade. Então Jesus disse: "Eu rogarei ao Pai, eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre." Essa palavra outro, que aparece aí no versículo 16, nesta passagem, é no grego a palavra, o vocábulo allos. E allos significa outro da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma qualidade. Então Jesus, quando disse, eu rogarei ao Pai e ele lhes enviará outro Consolador, então esse outro aí significa outro da mesma espécie, outro da mesma natureza, outro da mesma qualidade. Se o Espírito Santo fosse uma força ativa de Deus, como pregam as testemunhas de Jeová, porque a heresia aceita atualmente que mais propaga a heresia de que o Espírito Santo não é uma pessoa divina, de que o Espírito Santo é uma força ativa e impessoal, são as testemunhas de Jeová. Então, se o Espírito Santo fosse uma força ativa de Deus, impessoal,
conforme o ensino equivocado das testemunhas de Jeová, então a palavra correta para outro seria héteros, que significa outro do usual, diferente, outro diferente e não outro da mesma espécie. Então, esse termo grego allos, que significa outro do mesmo tipo, outro da mesma espécie, outro da mesma qualidade, foi a palavra grega utilizada por João quando ele escreveu o seu evangelho. A palavra héteros significa outro de tipo diferente. Tópico 1.2 da nossa lição, o Paracleto. Capítulo 16 de João, versículo 7, diz assim: mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Nós observamos, meus irmãos, tanto no versículo anterior, que nós lemos há pouco tempo, em João capítulo 14, versículo 16, como aqui também em João capítulo 16, versículo 7, que o Espírito Santo é chamado de o Consolador, chamado de Consolador. A palavra grega que está lá no texto original do Novo Testamento, que é traduzida por Consolador, é Paracleto. E Paracleto é um termo grego, uma palavra grega, né, que se refere a uma pessoa que defende alguém, uma pessoa que protege alguém. Então, essa palavra grega, Paracletos, significa defensor, significa advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Então, essa palavra Paracleto que ocorre no texto grego, ela é utilizada para se referir ao Espírito Santo, para poder enfatizar a ação, a obra do Espírito Santo em favor do crente, em favor da igreja. Então, o Espírito Santo é chamado de Consolador, é chamado de auxiliador, de ajudador, de defensor, de intercessor. E essa palavra Paracleto, ela é utilizada em vários textos bíblicos do Novo Testamento. Meus irmãos, vamos fazer o primeiro intervalo do programa EBD em Síntese de hoje. Daqui a pouco a gente volta. Continue conosco, não saia daí. Muito bem, meus irmãos, estamos de volta para o segundo bloco do programa EBD em Síntese de hoje. O programa EBD em Síntese vai ao ar semanalmente pela Rádio Libertadora FM 96.3, todos os sábados, das 8 às 9 da manhã, e também em todo o nosso sistema de comunicação. Hoje nós estamos aqui estudando a lição de número 9 deste primeiro trimestre de 2025, lição que tem como título Quem é o Espírito Santo? Então, é a pessoa e a obra do Espírito Santo que estamos estudando nesta lição de hoje. Nós estávamos falando no final do bloco anterior, tratando aqui a respeito dos tópicos 1.2 e 1.3 da nossa lição, mostrando que em vários versículos do Novo Testamento, de autoria do apóstolo João, em seu evangelho e também na sua primeira epístola, João, ele usa o termo grego Paracleto, para se referir à pessoa do Espírito Santo. E essa palavra grega, Paracletos, significa defensor, significa advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. E essa palavra Paracleto, ela é traduzida nas versões Almeida, Revista Corrigida, Nova Almeida Atualizada, pela palavra Consolador. Então, aqui, no tópico 1.3 da nossa lição, fala do uso da palavra Paracleto no Novo Testamento. O termo Paracleto aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento, nos escritos joaninos, nos escritos do apóstolo João, 4 vezes no Evangelho de João, referindo-se ao Espírito Santo.
E além dele, o nome é aplicado ao Senhor Jesus e traduzido por advogado lá em 1 João 2:1. Então, o apóstolo João, ele usa a palavra paracleto em seus escritos 5 vezes. Em 4 delas, ele utiliza lá nos evangelhos, lá no evangelho de João, para se referir a Jesus, para se referir ao Espírito Santo. E uma vez, lá em 1 João 2:1, ele usa a palavra paracleto para se referir a Jesus. Aqui, em João capítulo 14, versículo 16, é a primeira ocorrência dessa palavra paracleto se referindo ao Espírito Santo, onde Jesus diz: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. E que Consolador é esse que Jesus está falando? No versículo 17, Jesus diz quem é esse Consolador. Ele diz: é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Então, esse Consolador é o Espírito Santo. Em João, capítulo 14, versículo 26, Jesus disse: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Observe, meus irmãos, que aqui João, ele diz claramente, João, capítulo 14, versículo 16, ele reproduz aqui as palavras de Jesus, nas quais Jesus falou: mas o Consolador, o Espírito Santo, então ele está dizendo que o Consolador é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, que Deus Pai envia em nome de Deus Filho, e esse Consolador, o Espírito Santo, ensinará a vocês todas as coisas. Observe que já mostra aí que uma força ativa e pessoal não ensinaria nada. Mostra aí a personalidade do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ensinaria, ele ensina, nos faz lembrar, porque ele é uma pessoa, e não uma mera força ativa de Deus, como pregam as testemunhas de Jeová. João 15, 26 diz: quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, mais uma vez, Jesus chama o Espírito Santo de o Consolador. Consolador como uma pessoa divina, que seria enviado para dar testemunho de Cristo. Mas, em 1 João 2:1, a Bíblia também usa a palavra paracleto para se referir a Jesus. Então, das 5 ocorrências da palavra paracleto nos escritos de João, em 4 delas, lá no Evangelho de João, Jesus usa a palavra paracleto para se referir ao Espírito Santo, por causa desta obra do Espírito Santo em ajudar, em consolar, em proteger, em auxiliar o crente e a igreja. No caso aqui de 1 João 2:1, João usa a palavra paracleto para se referir a Jesus. Então ele diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então a palavra grega que ocorre no texto grego aqui de 1 João 2:1 e que é traduzida por advogado é a mesma palavra paracletos, que é usada lá no Evangelho de João para se referir ao Espírito Santo, porque a palavra paracleto tem este sentido, de advogado, ajudador, auxiliador. Então, o Espírito Santo, ele é o nosso paracleto. Tópico 2 da nossa lição: sua deidade, atributos e obras. Quando a gente estuda as Escrituras Sagradas, nós vamos perceber que Jesus é Deus.
que a Bíblia revela, né, que o Espírito Santo também é Deus. E a nossa ênfase aqui de hoje, na nossa lição, é sobre o Espírito Santo. No tópico 2.1, sua deidade. Nós observamos em vários textos da Bíblia que a divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia de maneira que os nomes Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Inclusive, lá no Antigo Testamento, no livro de Juízes, capítulo 15, versículo 14, diz que o Espírito do Senhor possantemente se apossou de Sansão. Mas depois, na sequência, lá em Juízes 16 e 20, diz que não sabia, Sansão não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. O Espírito Santo é que estava sobre Sansão, como diz em Juízes 15, 14. Já em Juízes 16 e 20, diz que o Senhor se retirou dele. Então, está chamando o Espírito Santo de Senhor. Entanto, o Espírito de Javé e Javé, ou seja, o Espírito do Senhor e o Senhor, são nomes divinos usados alternadamente. Essa forma de apresentação é frequente na Bíblia e podemos encontrar também, por exemplo, no Novo Testamento. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 3 e 4, naquele episódio lá de Ananias e Safira, diz o texto bíblico as seguintes palavras: Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Observe que, no primeiro momento, Pedro diz a Ananias que ele mentiu ao Espírito Santo, que Ananias mentiu ao Espírito Santo. No versículo seguinte, aí Pedro diz: você não mentiu para os homens, mas para Deus. Na verdade, você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. Então, aqui, se você combinar os dois versículos, o 3 e o 4, Pedro está chamando o Espírito Santo, em outras palavras, ele está chamando o Espírito Santo de Deus. Em 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, Paulo diz que a igreja é santuário de Deus, que a igreja é templo de Deus, que a igreja é um lugar onde Deus habita. E no mesmo versículo, ele diz que o Espírito de Deus habita na igreja. Então, diz assim, 1 Coríntios 3,16, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então nós, irmãos, como crentes, nós somos santuário de Deus, templo de Deus, por meio do Espírito Santo, por meio desta pessoa divina chamada na Bíblia de Espírito Santo. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final de mais um bloco, do segundo bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta, continue conosco. Amém, meus irmãos, louvado seja Deus pelo terceiro bloco do programa EBD em Síntese. Estamos estudando hoje a lição de número 9 deste trimestre, que tem como tema quem é o Espírito Santo. Para você, meu irmão, quem é o Espírito Santo? Espírito Santo, será que é uma mera força ativa de Deus? Será que o Espírito Santo é uma pessoa? Será que o Espírito Santo é um anjo? Quem é o Espírito Santo? Nós temos aprendido nesta lição, através da revelação das Escrituras Sagradas, da Bíblia Sagrada, que o Espírito Santo, ele não é uma força ativa e impessoal divina, não é uma força ativa e impessoal, como pregam as testemunhas de Jeová, mas o Espírito Santo é uma pessoa divina, que tem os mesmos poderes, os mesmos atributos
tanto do Pai quanto do Filho. E o Espírito Santo formam a Trindade divina. E o Espírito Santo é chamado de Deus na Bíblia, e a Bíblia revela vários atributos ou características divinas que são exclusivas da divindade e que ocorrem também na pessoa do Espírito Santo. Existem várias características ou atributos que são exclusivos de Deus, que nós observamos esses atributos ou características presentes nas três pessoas da Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, a divindade do Espírito Santo, conforme diz o tópico 2.2 da nossa lição, é revelada na Bíblia também nos seus atributos divinos, como acontece com o Senhor Jesus. Então, a Bíblia diz, mostra, irmãos, que o Espírito Santo é poderoso, ele é onipotente. Então, assim como o Pai e o Filho são poderosos, onipotentes, o Espírito Santo também é onipotente. Inclusive, conforme Romanos 15 e 19, ele é a fonte de poder para a realização de milagres na igreja. Paulo falou do ministério dele aos gentios, de pregação e de grandes obras miraculosas, pela força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. O Espírito Santo é onipotente, assim como também o Pai e o Filho. Ele estava lá no princípio da criação. O Espírito Santo também é onipresente. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Salmo 139, versículo 7, a Bíblia diz: para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. O Espírito Santo, ele é onipresente. O Espírito Santo também, ele é onisciente. Veja que onipotência, onipresença, onisciência são atributos exclusivos de Deus, que nós observamos tanto no Pai, no Filho, quanto também no Espírito Santo. O Espírito Santo, ele conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus, conforme revela a Bíblia em 1 Coríntios 2, versículos 10 a 11. Ele conhece o coração dos seres humanos, ele sabe de todas as coisas, porque ele é onisciente. O Espírito Santo também possui o atributo da eternidade. A Bíblia chama o Espírito Santo de Espírito eterno. Assim como o Pai e o Filho são eternos, o Espírito Santo também é eterno. Então, todos os atributos exclusivos da divindade que ocorrem, que nós observamos existirem nas pessoas do Pai e do Filho, esses mesmos atributos também ocorrem na pessoa do Espírito Santo. Tópico 2.3, suas obras, ou seja, as obras do Espírito Santo. São inúmeras as obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Além de possuir características exclusivas da divindade, o Espírito Santo também realiza obras, ele também faz coisas que só Deus faz. Então, isso é mais um conjunto de evidências de que o Espírito Santo é Deus e não uma mera força impessoal, como ensinam as seitas. Então, nós observamos, por exemplo, que o Espírito Santo gerou Jesus Cristo lá no ventre de Maria, o milagre da encarnação. Maria foi concebida pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo guia o seu povo. O Espírito Santo é o Senhor da igreja, ele é soberano, ele é quem orienta como a igreja deve fazer a obra missionária. O Espírito Santo é santificador dos fiéis. O Espírito Santo habita nos crentes. Jesus disse que o meu Pai, aquele que guarda a minha palavra, o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. E a Bíblia também diz
que o Espírito Santo habita em nós. Nosso corpo é templo, casa e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo foi quem inspirou os escritores sagrados para poder escreverem a Bíblia. A Bíblia diz que homens santos de Deus falaram impelidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo dá vida. O Espírito Santo é quem distribui os dons espirituais. Os dons espirituais. A Bíblia diz que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Então, nós observamos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 11, que o Espírito Santo é quem dá, é quem distribui os dons espirituais. Versículo 11 diz: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente como ele quer, porque ele é soberano, ele é um ser pessoal, Então, o Espírito Santo, ele realiza obras exclusivas de Deus. Por isso que nós entendemos pela Bíblia que o Espírito Santo é Deus juntamente com o Pai e o Espírito Santo. Então, são obras exclusivas de Deus, realizadas pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Então, todas essas obras divinas evidenciam que o Espírito Santo é Deus igual ao Pai. Antes de concluir, meus irmãos, o assunto da lição de hoje, o tópico 3, ele fala de heresias antigas e novas. As primeiras heresias que questionaram a personalidade do Espírito Santo e questionaram a deidade ou divindade do Espírito Santo foram os arianistas, os seguidores de Ário. Então, Ário, eles questionavam os arianistas não somente a divindade de Cristo, mas eles também questionavam o Espírito Santo e diziam e pregavam que o Espírito Santo não é Deus, que o Espírito Santo é uma criatura de Deus. Eunômio, um dos arianistas mais radicais, considerava o Espírito Santo como a mais nobre das criaturas produzidas pelo Filho a pedido do Pai. Ele ensinava que Jesus é o Criador do Espírito Santo. Existiam também os tropicianos, que diziam que o Espírito Santo é um anjo, é uma criatura. Existiam também os pneumatomacianos, eles eram opositores do Espírito, eles negavam a divindade do Espírito Santo. Mas, atualmente, o grupo religioso atual que mais questiona, que mais prega heresias a respeito da personalidade e obra do Espírito Santo, são as chamadas Testemunhas de Jeová. Então, o grupo religioso das Testemunhas de Jeová é seguidor da antiga linha teológica dos arianistas. Os seus líderes negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Então, para as Testemunhas de Jeová, não existe trindade, para eles o Espírito Santo não é Deus, para eles o Espírito Santo não é uma pessoa, eles pregam que o Espírito Santo não passa de uma força ativa de Deus e nada mais. Inclusive, na literatura deles, na tradução dele, que é uma tradução do Novo Mundo das Escrituras, esse é o nome que eles dão à tradução bíblica deles, eles distorcem o sentido de vários versículos, de vários textos, fazem uma tradução mutilada, errada, intencionalmente, para poder omitir a verdade das Escrituras reveladas a respeito do Espírito Santo e para querer defender as suas doutrinas equivocadas. Então, por exemplo, lá em Gênesis 1 e 2, a Bíblia diz que
havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito Santo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, ele substitui essa expressão Espírito de Deus por força ativa de Deus. Ele diz, e a força ativa de Deus pairava sobre as águas, quando o correto é o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Lá em Atos 2 e 4, no dia de Pentecostes, diz, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Aí eles mudam do para di. Então eles dizem, e todos foram cheios de Espírito Santo. Foram cheios de Espírito Santo, como se o Espírito Santo fosse uma energia, uma força apenas e não um ser pessoal e divino. Tópico 3.3, o Espírito Santo em outras religiões. No islamismo, eles têm também uma visão muito equivocada sobre isso. Eles dizem que o Consolador não é o Espírito Santo. Diz que Maomé é quem é o Consolador prometido por Jesus. Mas a Bíblia revela que o Consolador que Jesus prometeu é o Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo. A promessa do Senhor Jesus é para que o Espírito Santo fique conosco para sempre. E Jesus disse em João 14:17 que o Espírito Santo habita convosco e estará em vós. Então, meus irmãos, chegamos assim ao final de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 9, quem é o Espírito Santo? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por nos acompanhar semanalmente no programa EBD em Síntese, em todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró. Lembre-se, este programa e nenhum outro substitui a aula presencial da qual participamos lá na nossa classe da Escola Bíblica Dominical, lá na nossa congregação. Deus abençoe a você e a sua família, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.